Aloha, galera! Projeto Marcas de Combate, falando de 5 em 5 minutos de mulheres que correm com os lobos. Estamos na história da La Chorona, tema vertical sobre a criatividade. O que acontece com a gente quando o nosso fluxo criativo está interrompido? Então, nós analisamos primeiramente a metáfora do rio. Quando o rio está poluído, quais são os venenos que poluem esse rio? Vamos avançar um pouquinho mais na história, tá? Nós temos um fidalgo que gosta da Maria, gosta da La Chorona. A Maria é a La Chorona antes de se virar Chorona. E ele acaba se comprometendo com ela, mas não num nível maior de compromisso. Ele coloca ela na casinha lá, que é uma casinha que ele visita de vez em quando. Então aqui nós temos o que? Representação de alma e de ego. Representação Maria, né? Alma, fidalgo, ego. Então, quando o nosso fidalgo, o nosso próprio ego nos trai, quando ele não vai casar com a gente, ele vai ali dar uma visitadinha na alma, mas depois ele vai embora fazer o que ele quiser. Inclusive, porque a cultura exige dele que faça isso, porque tem os pais, lembra que falam que ele tem que casar com aquela moça lá, que é a adequada para ele. Então, essa representação do nosso ego atendendo o externo, atendendo o social, cultural e não atendendo o nosso desejo interior mais profundo. Esta é a representação do fidalgo, tá? Então, o fidalgo, ele nem se importa com as criações da alma, ele simplesmente vai atender o externo. E a alma, quando se vê traída por esse lado, né? Por esse nosso lado que é o de ação, o nosso lado que é o de expressão. Quando ela se vê traída, vê que ele não vai, né, ficar com ela, não vai honrar o compromisso, cumprir o compromisso ou a promessa daquele amor, daquele casamento, ela joga tudo fora, ela joga as criações, os filhos, né, fora. Então, como é que isso aqui acontece, gente? A Clarissa fala diversas partes sobre isso, tá? Então, quando a gente tem complexos psicológicos negativos, tá? Então, o que acontece? A gente fica questionando o nosso próprio valor, o valor da nossa criação, tá? A nossa própria intenção de fazer algo, a nossa sinceridade e o nosso talento. Então, nós precisamos trabalhar esses complexos negativos que fazem com que a gente, né, tenha um ego frágil e esse ego nos abandone ou abandone a nossa alma, tá? E aí isso se expressa no mundo como diversas, como assim, na maior parte das vezes como desculpas. Então, eu não tenho tempo, eu não sou especialista, eu só preciso fazer tal coisa antes, tá? Eu não tenho tempo é o mais clássico, por isso que eu vivo focada em como gerenciar o uso do nosso tempo de maneira mais favorável, porque essa não é uma desculpa para mim, tá? Então nós muitas vezes usamos essa e quando a gente arranja um tempo, sabe o que a gente faz? Vai lá e se enche de mais coisa para fazer, mas não coloque em primeiro plano aquele desejo que está aqui, ó, querendo fazer, porque pode contrariar, né, alguma cultura, o desejo de alguém ou o seu próprio ego frágil que não consegue encarar aquilo, ou seja, eu agora vou ler tarô e deu. Tudo bem, eu também sou gerente de projetos, e daí? Não posso ler tarô? Vocês entenderam? Quando o ego é frágil, eu vou esconder esse meu desejo. Talvez eu até faça, mas bem de pouquinho que ninguém vê. E a minha alminha fica ali. Lá, queria tanto ver uma cartinha. Tá? Quando eu integro, aí sim. Então, o que acontece? O ego, né, nesse momento aí que a gente tem essas inspirações, ele fala assim, nossa, você não está sendo lógica, você não está sendo racional, Vilca, então como você quer que eu, né, haja aqui em conformidade, que eu expresse no mundo essa coisa louca que está vindo aí da sua alma? Primeira coisa, a gente precisa saber que o processo criativo em si, os primeiros estágios do processo criativo, não são lógicos. De onde vem a inspiração? Como que ela vem? A gente não vai moldando até construir um produto? Então, no começo, não é lógico mesmo. E é normal, é natural que seja assim. Não precisamos usar essa desculpa de, isso é uma loucura, tá? Muitas vezes, a gente assume muita responsabilidade
ou tem medo de não ser respeitada se demonstrarmos que temos tais desejos ou inclinações a fazer tais atividades, tá? E isso faz com que a gente roube o tempo necessário para os nossos êxtases, para os nossos improvisos e para os nossos repousos criativos, tá? Que mais? Tem aquele outro tipo de desculpa que não chega a ser uma desculpa, mas é outro acontecimento que é: eu planejo tudo e depois não consigo agir. A dispersão de planos e projetos, como se pela ação do vento, ocorre quando a gente tenta organizar uma ideia criadora e de alguma maneira ela não para de ser espalhada, ela vai ficando confusa, vai ficando desorganizada, vai ficando um pedaço aqui, outro pedaço ali, tá? A gente não tem um controle sobre a ideia de uma maneira concreta. Por quê? Porque a gente não para o tempo adequado para fazer um planejamento adequado e organizar aquilo que a gente vai fazer, tá? Muitas vezes porque estamos sendo requisitadas por muitas coisas aí fora, tá bom? Então, gente, vou continuar ainda nesse momento aqui, porque esse momento é quando o nosso ego diz: não vou casar contigo. Beijo, gente, até a próxima.